Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e seja amado. Começamos mais uma madrugada, mais um dia bonito na presença de Deus, nossa caminhada quaresmal, que ainda não acabou. Seguimos adiante, firmes e fortes, com a cabeça em pé, de todo lado, de certa forma, às vezes atacados, às vezes perseguidos, porque quaresma não é fácil, é um período de combate, é um período de luta, mas nós sabemos que o deserto não é eterno, que a terra prometida chega. Sabemos que a cruz não é o fim, mas ela é meio para a vitória da ressurreição. Por isso, perseverança, coragem. Começamos o Conta Comigo de hoje, pedindo a Deus coragem e força para a gente seguir a nossa quaresma até o fim, em direção à Páscoa do Senhor. Vamos rezar juntos? Mande para mim a sua intenção, o seu pedido, 0800 545 5900, nosso DDD 11 91301 1967. O Padre está aqui para rezar com você e por você. Vamos agora então começar a nossa reflexão quaresmal do nosso dia, pedir a Deus luzes e força para que a sua palavra venha nortear os nossos passos em mais um dia desse tempo de combate e de conversão. É a hora do quê? É a melhor hora. É a hora da palavra de Deus. Conta comigo, sempre tem a honra de começar meditando a palavra do Senhor. Por isso, pegue sua Bíblia, sua liturgia diária, se você desejar o seu materialzinho de anotação, onde quer que você esteja, prepare agora a cabeça e o coração para começar o dia da maneira certa. Começarmos o dia meditando a palavra de vida e verdade que nos guia e que nos liberta. A palavra de Deus para o nosso dia de hoje. Vamos juntos? Venha, compadre, vamos agora então meditar, refletir e rezar em cima do Evangelho de hoje. Eu passo falha, serei um elo entre o céu e você. Pra sempre serei tua luz, a escuridão te assusta. O abraço e o ombro pro teu pranto rolar. Serei um elo entre o céu e você. Sou teu anjo guardião, vou te abraçar. A palavra de Deus nos transporta hoje para João 8, versículos de 51 a 59. João 8, versículos de 51 a 59, conforme aparece aí na sua tela. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Os judeus então lhe disseram: agora sabemos que realmente tens um demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais provará a morte? Porventura tu és maior que nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem pretende ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, minha glória não significa nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que dizeis ser vosso Deus. No entanto, vós não o conheceis. Eu, porém, o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou com o pensamento de ver o meu dia. Viu-o e se alegrou. Os judeus disseram-lhe então: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para apedrejarem-no, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Pois bem, esse Evangelho, ele se situa exatamente num contexto de embate entre Jesus e os fariseus, logo depois do episódio da pecadora perdoada. Só para poder se situar a todo mundo. Que episódio foi esse da pecadora perdoada? É um dos episódios mais lindos e famosos do Evangelho. Jerusalém estava tomada de gente por ocasião da festa, e era muito comum que as pessoas estivessem ali comendo, bebendo, festejando, e que um excesso ou outro acontecesse. Foi justamente nesse contexto que uma mulher foi surpreendida em flagrante adultério. E ela foi arrastada à presença de Jesus, tendo a sua vergonha publicamente exposta. É o episódio da pecadora perdoada.
Os fariseus, os mestres da lei, têm prazer em colocar o dedo na ferida daquela mulher e em expor o seu pecado e ridicularizar a sua pessoa por conta da queda que ela teve. E aí perguntam a Jesus: Mestre, a lei de Moisés manda apedrejar tais mulheres. O que dizes tu? Se nosso Senhor Jesus Cristo se colocasse a favor do adultério, ele seria contra a lei, então não seria o Messias. Mas se o Senhor Jesus se colocasse contra a mulher, ele iria contra a própria pregação dele, contra a própria misericórdia dele, contra o próprio anúncio dele. E outra, ele também se colocaria contra os romanos. Se o Senhor fizesse caso de apedrejarem aquela mulher, ele também se colocaria contra Roma, porque só Roma poderia condenar alguém à morte. Era uma cilada, uma sinuca de bico, né? E aí quando os fariseus começam a pressionar Jesus por uma resposta, Jesus fica silencioso. Ele se abaixa e começa a escrever com o dedo no chão. O dedo de Deus foi quem escreveu a lei. Então era meio que Jesus respondendo de maneira silenciosa. Vocês estão citando a lei de Deus para mim? Eu conheço a lei, eu sou a lei. E eu vim para levar essa lei à sua plenitude, ao seu pleno cumprimento. Diante do veneno daquelas pessoas, Jesus fica silencioso. É impressionante, né? Como o ser humano gosta de saber da miséria do outro. Como o ser humano gosta de saber dos erros alheios. Hoje em dia, é muito fácil você perceber isso, porque quais são as notícias que mais viralizam nas redes sociais? Geralmente as notícias de escândalo. As notícias que falam mal dos outros, que contam a miséria da vida alheia, a queda de alguém. No que diz respeito à igreja, quais são as notícias que mais viralizam? Não são dos padres que levam as pessoas para o céu. Muitas vezes são dos padres que caem em escândalo, porque padre é igual avião, a igreja é igual avião. Leva a gente para o céu todo dia, mas só vira notícia quando cai. O ser humano gosta de expor a miséria dos outros. Eu até me assusto às vezes quando eu recebo no WhatsApp mensagens que têm como título encaminhada com frequência. Eu até me benzo, porque eu sei que coisa boa não vem. O brasileiro gosta disso, o ser humano em geral gosta disso, né? Quando você fala assim, olha, tem uma coisa para te contar, o quê? Não, você não sabe, meu. O quê? A pessoa gosta, o ser humano gosta de expor a miséria do outro, como fizeram com Jesus. E diante da miséria daquela coitada, Senhor, o Senhor não sabe. Ela foi surpreendida em adultério, arrastaram a mulher. Vocês imaginem a vergonha que ela estava passando. E aí querem expor isso. Diante do veneno, Jesus silencia. Aprenda a primeira coisa hoje, né? Porque para falar desse evangelho, tem que falar do evangelho que vem antes. Diante do veneno que chega, a melhor resposta é o silêncio, para a gente não se contaminar. Jesus escreve e depois olha para eles. Quem de vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Santo Agostinho dizia que o silêncio responsivo de Jesus fez com que eles próprios se acusassem. Poderiam ser adúlteros, mas na cabeça de um deve ter vindo ladrão, na cabeça de outro deve ter vindo mentiroso, fofoqueiro, julgador. Cada um foi se acusando do seu próprio pecado e ninguém teve coragem de jogar pedra nela. E aí depois que todo mundo vai embora, a começar pelos mais velhos, porque Jesus conhecia o pecado de todos eles. Se vocês não tiverem pecado, atirem a primeira pedra para ela. Todos conheciam. E aí com isso o Senhor se coloca do lado da lei, mas ao mesmo tempo ao lado dela. Ele nem contradiz a lei e nem passa a mão na cabeça dela. E aí depois restam apenas duas realidades, né? Ficam a misericórdia e a miséria. A miséria é a coitada chorando no chão. E a misericórdia de Jesus. E o Senhor pergunta para ela, minha filha, quem te condenou? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Vai, eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Por que o Senhor não a condenou? Porque dias depois, ele seria condenado no lugar dela. Esse fato provoca aí uma enorme discussão. Quem ele pensa que é? Começa então o embate entre Jesus e os fariseus. O Senhor fala, eu sou a luz do mundo. Eu vou para o Pai, eu vim do Pai. E aí começa um grande embate entre Jesus e os fariseus, que nós sabemos onde vai dar na entrega e na condenação do Senhor por parte dos fariseus, dos sumos sacerdotes e finalmente de Pôncio Pilatos. E aí nós chegamos no evangelho de hoje em que o Senhor fala, quem guarda a minha palavra jamais verá a morte. Todo aquele que obedece à palavra de Cristo, que se coloca debaixo da sua autoridade, jamais
passará pela morte. Jesus não está falando aqui da vida biológica, não, nem da morte biológica. Fala justamente da vida eterna. Sabe o que é guardar? Guardar não é colocar numa gaveta e esquecer, é proteger no coração como um tesouro. Quando você guarda o que Jesus diz, mesmo que o mundo lá fora esteja desabando, você não morre por dentro. Por isso que uma das graças que a igreja mais pede ao Senhor é para que nos livre da morte eterna, para que nós não matemos no coração a sua palavra, a fim de que, na hora do nosso julgamento, nós possamos, por recompensa de ter obedecido essa palavra a vida inteira, não irmos para a danação eterna e sim ganharmos a vida eterna, a ressurreição. São Francisco de Assis, no Cântico das Criaturas, dizia: louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã morte corporal, porque a segunda morte não fará mal a todos aqueles a quem a primeira morte, a corporal, encontrar preparados. Se quando a morte corporal chega e ela te encontra preparado, tendo no seu coração a palavra do Senhor, a segunda morte, que é a morte eterna, ela não lhe fará mal. A gente aprende também a pedir ao Senhor hoje: Senhor, me dê a graça de guardar no meu coração a Tua palavra, que ela seja para mim luz, força e salvação. Guardar a palavra de Jesus é viver com a certeza de que o final da história não é um cemitério, mas é justamente a ressurreição. Enquanto os fariseus, enquanto aquele povo cheio de ingratidão não guardou nada daquilo que Jesus disse e fez, nós pedimos ao Senhor às vésperas da Semana Santa que o nosso coração não seja ingrato, que o nosso coração não seja fechado, que o nosso coração não seja duro. O Senhor Jesus termina o Evangelho dizendo: antes que Abraão existisse, eu sou, ego eimi. O Senhor toma as palavras que foram usadas lá no Êxodo. Quando Moisés pergunta ao Senhor Deus qual era o seu nome, o Senhor responde: serei quem serei, sou aquele que sou, só Deus é. Nós existimos e somos a partir do momento em que nós participamos dos dons de Deus. Deus é a onipotência, Deus é o ser por excelência. Nós existimos porque Ele nos concedeu a existência, Ele nos concedeu o nosso ser, Ele nos fez existir, Ele nos concedeu a nossa essência. O pecado faz o quê? Que nós viremos as costas para a fonte da nossa essência e comecemos a nos governar por nós mesmos. Que nós possamos então aprendendo. Tudo tem a ver nesse Evangelho. Jesus fala: eu sou, ou seja, Deus, Ele é o próprio Deus, a fonte da existência para todas as criaturas. A nossa felicidade consiste em guardar a palavra do Senhor no coração, não virar as costas para aquele que é a fonte da nossa própria existência e permitir com que a sua palavra vá nos moldando, nos formando e nos fazendo melhorar a cada dia. Diferentemente desse povo do coração duro que julga, que condena os outros, sejamos como essa mulher pecadora perdoada, que experimentando a misericórdia do Senhor na sua vida, guardou esse amor e certamente experimentou também a graça da salvação. Deus nos dê a graça de que quando um dia Ele nos chamar pelo nosso nome, para comparecer na presença dEle, nós possamos comparecer na sua presença tranquilos e calmos, sabendo que durante a vida inteira obedecemos a sua palavra e na hora da nossa morte não teremos nenhuma surpresa, a não ser ganhar a recompensa de uma vida de fidelidade e de obediência à sua palavra que ilumina e que liberta. Assim seja. Amém. Muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Por que os santos podem nos ajudar na oração? Os santos foram pessoas muito próximas de Deus, cheias do Espírito Santo e mantiveram viva a fé na Igreja. Durante suas vidas, eles já foram exemplos de oração forte e inspiradora. Nós não adoramos os santos, mas podemos pedir que eles rezem por nós e intercedam junto a Deus. É como ter amigos no céu que nos ajudam em nossa caminhada espiritual. Além disso, ao longo da história, surgiram formas diferentes de espiritualidade inspiradas nos santos.
Por exemplo, São Francisco nos ensinou sobre a simplicidade e a confiança em Deus. São Bento nos inspira a louvar e servir, e Santo Inácio nos ajuda a tomar boas decisões na vida. Cada espiritualidade nos mostra um jeito especial de nos conectarmos com Deus e pode ser uma verdadeira escola de oração para nós. Tá aí uma dúvida muito comum, né? Muitas pessoas dizem, mas padre, por que eu vou pedir para um santo se eu posso falar diretamente com Jesus? Ora essa, porque faz parte do nosso depósito de fé. No finalzinho da nossa profissão de fé, que é o credo apostólico, a igreja diz de maneira muito clara, que creio na comunhão dos santos, na ressurreição da carne e na vida eterna. A comunhão dos santos é um dogma que nos atesta a existência de 3 realidades de uma única e mesma igreja. Nós que somos a igreja militante que está aqui ainda nessa terra lutando contra o pecado e peregrinando rumo à salvação eterna, a igreja padecente, que são aqueles fiéis que, tendo partido dessa vida com algumas manchas, estão se purificando para poder entrar na presença de Deus, estão no purgatório, e finalmente a igreja triunfante, que são aqueles que estão na glória celeste. As miríades dos anjos, os coros dos anjos e principalmente a Santíssima Virgem Maria com São José e todos aqueles que nessa vida, homens e mulheres, obedeceram a Deus, obedeceram a sua palavra, se caíram, se converteram, se levantaram e lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, como mostra a visão que o evangelista João tem lá no livro do Apocalipse, quando vê o altar do Cordeiro rodeado por uma multidão incontável de pessoas que estavam trajando vestes brancas alvejadas no sangue do Cordeiro. Um elo une essas 3 realidades, a chamada caridade. 3 virtudes são necessárias para a santidade. Abrem a santidade, né? É a virtude da fé, da esperança e da caridade. Fé e esperança para quem está nesse mundo ainda. Quem tem fé e esperança, quem tem que ter fé e esperança é quem está aqui. Quem já foi para a eternidade, o seu destino eterno foi definido a partir da fé, da esperança e da caridade que exerceu aqui em vida. Quem já está na eternidade pode continuar, no entanto, exercendo a virtude da caridade para com aqueles que aqui ficaram. Do santo não vem o milagre vem sempre de Cristo. Mas o santo conseguiu méritos diante de Cristo pela obediência que teve em relação à palavra de Cristo na sua vida. É nisso que consiste. É como se, acho que Bento XVI, se não me falha a memória, Bento XVI comparava a comunhão dos santos ao sistema solar. Assim como os planetas são iluminados pela luz do sol e não emitem luz própria, assim é a vida dos santos. Eles não têm luz própria, mas eles emitem a luz que vem de Cristo. O sol por excelência, né? A luz por excelência, ele fala, eu sou a luz do mundo. Um cristão é chamado a refletir a luz que vem de Cristo. Como vai dizer o Senhor, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, brilhe aos homens a vossa luz, de tal modo que, vendo eles as vossas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Eu sou luz do mundo, você é luz do mundo, à medida que nós refletimos e irradiamos no mundo a verdadeira luz que é o próprio Cristo Jesus. De tal modo que as pessoas, quando olham para a nossa vida, elas glorificam a Deus dizendo, eu vi Deus nessa pessoa. A gente tem que se perguntar, mas quem olha para a minha vida está vendo a presença de Deus? Quem olha para a minha vida glorifica a Deus? Ou quem olha para a minha vida é levado a pecar? Ou quem olha para a minha vida se escandaliza, ou quem olha para a minha vida vê as atitudes de alguém que não pertence a Cristo. Então, olhando para os santos de Deus, compreendamos que a intercessão deles, ela é possível mediante uma coisa, a santidade de Cristo que eles refletiram na sua vida terrena. Os santos conquistaram méritos diante de Deus por sua abertura à vida da graça. Foram homens e mulheres como existem, como nós homens, como vocês mulheres estão aqui nos acompanhando, homens e mulheres como nós, que passaram por essa vida com desafios, com lágrimas, com alegrias, com tristezas, com saúde, com doença, pessoas que se caíram, se levantaram, alvejaram sua veste no sangue do Cordeiro e recomeçaram. Pessoas que temperaram os desafios da vida com a abundância da graça de Deus. E aí a abertura deles a isso possibilitou que diante do Senhor pudessem ganhar méritos. Santa Luzia, por exemplo, morreu entregando a Deus, com seus olhos vazados e arrancados.
São Sebastião, que foi martirizado, São Brás, tantos santos da nossa igreja, a partir dos méritos que conquistaram em vida, tornaram-se grandes intercessores. Então ele pede junto a Deus. O nosso mediador entre Deus e os homens é o próprio Jesus, ele é o único mediador, como ensina a Bíblia. E os santos são intercessores. Eles pedem ao Senhor por cada um de nós. São como irmãos mais velhos, que já atravessaram as tempestades que nós estamos atravessando agora. São Jerônimo, por sua vez, dizia que os apóstolos e mártires podiam rezar uns pelos outros enquanto estavam aqui no mundo. Se podiam isso, quanto mais agora que já estão com a coroa da vitória nas mãos. Não tenha medo de fazer amizade com os santos. Eles não roubam o lugar de Jesus, pelo contrário, eles nos levam pela mão até ele. A verdadeira e sadia devoção aos santos consiste nisso, em olhar para o santo e desejar com ele, como ele, ser amigo de Jesus. Não é o santo, aprenda isso, tem muita gente que isso não entrou na cabeça até agora, não é o santo quem faz o milagre. O santo intercede junto a Jesus e o milagre sempre vem das mãos de Deus. Tem muita gente que tem amor pelos santos, veneração pelos santos, mas se esquece de Jesus. Tem gente que fala assim, meu Deus, acima de Deus, né, só a minha Santa Rita. Não, pelo amor de Deus. Os nossos santos de devoção devem nos inspirar a ser amigos de Jesus e adoradores do verdadeiro Deus. Nisso consiste a devoção a um santo. O santo se torna o seu amigo no céu e você pede que a primeira graça que ele conceda a você é justamente a graça da santidade. Você olha para a vida dele, você enxerga os desafios dele e você pede a Deus a graça de ser santo como ele. Quando você se identifica com um santo, a sua amizade com ele te faz também querer ser santo como ele é. Então, que os nossos santos de devoção intercedam por nós, roguem por nós, pelas nossas necessidades e que todos eles nos tomem pela mão e nos levem até Jesus. Essa é a verdadeira e sadia devoção aos santos, a quem a igreja presta o culto de dulia. Somente a Deus se presta o culto de latria, que é a adoração. Aos santos, dulia, veneração, inspiração, mas nunca adoração, porque os santos nos ajudam, pela sua própria vida, a adorar o Deus eterno e 3 vezes santo. Só Deus é santo e fonte de toda a santidade. Todos os santos e santas de Deus intercedam por nós. Amém. Em santidade, em santidade, tua graça posso alcançar e romper com as trevas. Como posso eu querer que a bênção venha sobre minha casa? Neste mês de março, falando em intercessão, existe uma intercessão que no céu é toda especial. Santo Tomás de Aquino dizia que essa intercessão é particular por conta dos méritos que esse santo conquistou aqui na terra, o glorioso São José. O menino Jesus lhe prestava aqui na terra amor e reverência de um filho para com o pai. Santo Tomás dizia que no céu não mudou nada disso. O mesmo amor, a mesma reverência, a mesma obediência que Jesus ofereceu ao seu pai, ele continua a oferecer-lhe no céu. Enquanto aos santos da igreja foi dado a graça de poder interceder em causas particulares, ao glorioso São José, que foi o único homem a quem Deus obedeceu aqui na terra, foi dado o poder de tornar possíveis as coisas impossíveis e de interceder em todas as necessidades. A ele e a Nossa Senhora, a igreja dá o título de onipotência supplex, a onipotência suplicante. Eles tudo podem pedindo. Por isso nós continuamos nesse mês de março a nossa campanha da Chave de São José. Um gesto simples, mas profundamente rico de espiritualidade, que nós pedimos a você que durante os nossos programas tenha sempre consigo para rezar a chave da sua casa, que representa as portas que você deseja que a intercessão de São José, junto ao Senhor nosso Deus, possa abrir ou também possa fechar na sua vida. São José, que tem a chave do coração de Jesus, interceda para que sejam abertas as portas da cura, da libertação, do perdão, do emprego, da saúde, a porta da prosperidade, a porta da felicidade, a porta do perdão de ressentimentos, mas também que São José, que é o chamado pai do desterro, que protegeu a vida ameaçada do menino Jesus,
possa levar embora, fechar certas portas que estão trazendo desgraças e atrasando a nossa vida. Às vezes são amizades, são perigos, às vezes é a inveja espiritual, às vezes são malefícios, enfim, tipo de maldades que o inimigo quer mandar para nós. São José também é o terror dos demônios, que ele também leve embora tudo aquilo que é mal na nossa vida, principalmente as companhias que estão atrapalhando, as pessoas invejosas, enfim, todo tipo de mal que está travando a ação de Deus na nossa vida. Mantenha sempre com você a chave durante os nossos programas e mande agora para mim aqui as intenções dessa campanha que você tem. Reforço o 0800 545 5900 e também o DDD 11 91301 1967. E agora é o momento do benfeitor. Você, meu irmão, minha irmã, não se esqueça que você é um protagonista ativo na obra da evangelização realizada aqui através do nosso programa Conta Comigo. O programa Conta Comigo faz parte da família Juntos da Rede Vida, que são programas 100% mantidos no ar, graças à benfeitoria e à generosidade de tanta gente boa que Deus coloca na nossa vida e na nossa história aqui no canal da família e que colaboram materialmente com a difusão do Evangelho, com a difusão da Palavra de Deus a cada madrugada. Você que gosta do programa Conta Comigo, você que gosta do nosso jeito de evangelizar, não perca tempo e torne-se desde já um benfeitor, um protagonista ativo nessa obra da evangelização, empregando os seus bens materiais, um pouquinho que seja, em algo, um propósito que valha a pena. Não perca tempo, ligue para o nosso call center e faça o seu cadastro, pois nós temos uma equipe maravilhosa e atenciosa prontinha para te ajudar. Ao fazer o seu cadastro, eu reforço que você passará a receber mensalmente na sua casa a cartinha do benfeitor, que sempre vem com o tema respectivo do mês. No caso desse mês, é o tema aqui de São José. A carta vai sempre com os seus dados, vai personalizada. Dentro da carta vão a mensagem do Dalcides e do Dom Fernando, uma oração sobre o tema devocional do mês, uma explicação sobre o tema devocional do mês, e dentro dela também vai o boleto com os seus dados, através dos quais você pode, de maneira fiel, fidedigna, contribuir mês a mês. Não perca tempo. Está me assistindo nessa madrugada? Não termina a quaresma sem esse gesto concreto não, tá bom? Liga para o nosso call center, torne-se um benfeitor e colabore para que o nosso programa continue no ar, levando a graça e a consolação de Deus a tanta gente, a tantos corações bons e humildes que estão nos acompanhando no Brasil e no mundo a cada madrugada. Você também pode fazer a sua doação espontânea através do QR Code que está aí na sua tela. Abrindo o aplicativo do seu banco, na seção do Pix, faça a leitura do QR Code com a câmera do seu celular, vai aparecer a sigla do Embrac e você digita o valor pelo qual você quer ajudar nesse dia de forma simples, rápida, prática e segura. Deus te abençoe, muito obrigado desde já pela sua colaboração e reforço, quem não é benfeitor, não perca tempo. Ligue, cadastre-se, colabore e torne-se um membro da família Juntos da Rede Vida. E agora eu quero colocar aqui na presença de São José, de Nossa Senhora, as intenções dos nossos benfeitores que mandaram pedindo orações na campanha da chave de São José. Junto a esses nomes, coloco também todos os seus nomes, os nomes das pessoas que você ama, da sua família, você que me acompanha ao vivo nessa madrugada, mas também aqueles que vão depois acompanhar a gravação no YouTube, a reprise das 4 horas da manhã, enfim, todos aqueles a quem esse programa chegará. O Espírito Santo sabe, eu não conheço, mas o Espírito Santo conhece, um por um, nome por nome, casa por casa, lugar por lugar, celular por celular, o Espírito Santo conhece e eu coloco cada uma dessas pessoas aqui. Em especial a Rosineide de Melo dos Santos, de Mojimirim, Marcos Neumann Rocha Júnior, de São Miguel do Anta, Minas Gerais, Sônia Maria Cardoso de Araújo, de Bragança Paulista, Marília Claré Rocha Lessa, de Muriaé, Minas Gerais, e a Maria José de Albuquerque, de São João de Meriti, Rio de Janeiro. Tudo isso colocamos aqui na presença de Deus, pela poderosa intercessão do glorioso São José. Reze comigo o terço de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José. São José, valei-me. 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 São José, valei-me.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, glorioso São José, patriarca da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De proteger a família de Nazaré. Nas vossas maiores aflições, o anjo lhe apareceu e num sonho entendeu que seria o Pai do Filho de Deus. E o nosso Conta Comigo de hoje chegou ao fim, mais uma madrugada quaresmal que a Palavra de Deus tocou no nosso coração, que o Espírito Santo falou conosco, mais uma madrugada que você me deu a graça de, através da Rede Vida, poder estar com você. Muito obrigado pela sua companhia nessa madrugada, pela sua atenção, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho. O carinho de vocês enriquece a nossa vida, é um dom para a Rede Vida e um dom também para o meu ministério sacerdotal. Roguemos agora a Nossa Senhora, doce Mãe de Guadalupe, para que nesse dia de Quaresma, como nós costumamos cantar aqui no programa, nada nos entristeça e nada nos preocupe se estamos no olhar dela, doce Mãe de Guadalupe. Então que a intercessão de Nossa Senhora te acompanhe ao longo de todo esse dia, debaixo do olhar, do manto, das mãos e do coração dela, a sua vida e da sua família estejam sempre guardadas, e ela a quem nesses dias perto da Semana Santa nós invocamos como Nossa Senhora das Dores, também nos ajude a celebrarmos bem esses mistérios tão santos da nossa fé e sairmos desse tempo da paixão mais santos, mais purificados e mais cheios de esperança e de santidade. Contigo vou, Virgem pura, e em teu poder vou confiado, pois sendo por ti amparado, minha alma estará segura. Doce Mãe, não me deixes, teu olhar de mim não apartes. Venha comigo a todas as partes e sozinho nunca me deixes. E já que me proteges tanto como verdadeira Mãe, faz com que me abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde, Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós, volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.
Obrigado pela sua companhia. Amanhã eu te espero a 1h da manhã, logo após o Conta Comigo com o Dalcides. Fique com Deus, Nossa Senhora te proteja, São José te ilumine. Um grande e forte abraço, tenha um dia abençoadíssimo. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau.